Mas se ela tivesse ficado viva, ela teria vida como? Ela tem 2 filhos. Efeitos Uma mulher colaterais disso, sem né? as 2 pernas, sem as nádegas, teve que refazer tendão. Em 2024, o Brasil registrou 1.492 feminicídios, o maior número desde quando começou. Ou seja, se fosse só isso de que estão fazendo vista grossa, vai aumentar e aumentar de um ano para o outro, não Sim. todos os anos seguintes. Não, e crescendo gradativamente. Então, foram 1.492 feminicídios. Cadê aqui? Desde 2015, né? Isso representa uma média, pra você ter ideia, de 4 mortes por mulher por dia. Ou seja, todo 4 dia morre dia. 4 mulheres no Brasil. E aí você tá botando a que morre, que aí você configura o feminicídio. Isso. O próprio Douglas, ele estava classificado, até a Tainara morrer, como tentativa de feminicídio. Agora, ela sobreviveria? Se ela sobrevivesse, Os efeitos uma mulher colaterais disso, sem as né? 2 pernas, sem as nádegas, teve que refazer tendão de mão. Não, e a quantidade de cirurgia É que ela uma passou, morte em vida. a dor fantasma que ela teve. Não sei nem se deu tempo a ter, porque ela ficou em coma há muito se ela tempo. tivesse ficado viva, né? Não, é inacreditável. É inacreditável. Então, muitas mulheres tiveram tentativas de feminicídio, estão com a vida inutilizada, mulheres queimadas, deformadas. Aquela que levou 60 socos no elevador, Sim. né? Ela, agora que o rosto dela começa a configurar alguma coisa parecida com o que ela era. Parecido com o que ela era. E como que fica essas mulheres com trauma? O que elas levam da vida? Como que elas podem se reerguer, se é possível isso, né? Porque eu acho Olha, que são é um coisas trauma muito... que não vai passar. Não vai passar. Aprende-se a conviver e há uma mudança, que se espera que há uma mudança na seleção de parceiros, começa a ficar muito mais criteriosa. Sim. Porque é risco de vida. Então, assim, voltando ao Douglas, que eu acho que até então era tentativa, agora configurou feminicídio, Isso. pela morte dela. Mas se ela tivesse ficado viva, ela teria vida como? E quem pagaria? Porque ela não teria a Auxílio. possibilidade, não teria a possibilidade dela ter uma vida. Ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. Isso, o menino já tem 12 anos, né? Olha pra você ver. E uma menina de 7, se eu não me engano. Isso. Então, Como é que eles assim, vão crescer agora, né? Como é que eles vão crescer? E como é que cresceria com a mãe dentro de casa, nesse estado, né? Não, porque Os assim, efeitos colaterais são incalculáveis, porque você não mexe só com a mulher em si, você mexe com a com a mulher... família inteira. Essa avó hoje vai ter que assumir. E a mãe dela, quando ela perdeu as pernas, a mãe falou, eu serei as pernas dela. Essa mãe, no dia 24 de dezembro, o desespero dela no enterro dessa filha, o desespero. Porque assim, é uma dor incalculável. Porque o Brasil, você pode fazer o que você quiser. Se tiver bom comportamento, qual é o perverso que não tem bom comportamento dentro da prisão? Porque ele faz isso com uma mulher. Porque isso é um bicho. É uma jaula. Bicho não, né? Eu não gostaria nem de comparar um animal, que um animal faria isso para se alimentar. Por exemplo, um leão, um tigre, não faria isso por bel prazer ou por posse. Não faria. Então, assim, reconstituição dos glúteos foi a última, dia 22 de dezembro, passou por traqueostomia e reconstrução glútea. Ela perdeu Sim. a nádega, as 2 pernas. Esta mulher ficou um tronco, reduzido a um tronco. Aqui na reportagem, faz 4 dias do G1, fala que o Douglas Alves segue preso e responde ao processo na justiça. Sim, segue preso, porque quando foi fazer a de custódia, foi levantado isso, aí foi uma gritaria. Eu acho que, não sei se foi cancelada, não sei. O fato é que se aventou que ele poderia responder para preservar a vida dele. E eu não estou falando de vingança, eu estou falando de coerência. Jamais. Eu não sei como é que é a legalidade disso. Mas o fato, assim, um cara que faz isso, ele não tem consideração com nada nem ninguém. Esta mulher, essa ficante... Porque ele agora vai ter que confessar que é ficante, porque ele diz que nunca tinha visto. Que ele fez aquilo por acaso, né? Então, esta ficante,
Eu fico pensando se essa mulher tivesse ficado com ele mais tempo. Eu acho que ele ia cortando um dedo cada dia, alguma coisa. Vai só piorando, né? É tão... uma escalada muito... Não, é uma escalada. A gente nem pode dizer que é uma escalada do tipo relacionamentos tóxicos, porque não configurava nenhum relacionamento. Eram ficantes eventuais que, mesmo assim, para você ver, uma pessoa não podia dizer de jeito nenhum. Uma mulher que queira escolher com quem quer ficar, ela tem todo o direito. E o cara que não está dentro disso, gente, vai procurar outra. Ou então procure quem quiser. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, basta clicar no botão Saiba Mais e acessar o curso.